Saudações de Nova Democracia, eu me chamo Ana Nascimento, sou cientista social e comentarista política do jornal A Nova Democracia e está no ar o episódio número 4 do AND Informa, o seu podcast que traz as notícias mais relevantes sobre a situação política nacional e internacional em desenvolvimento. Você pode acompanhar o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Castbox e também no YouTube, que inclusive é onde transmitimos ao vivo o nosso programa de comentários políticos, o A Propósito, que vai ao vivo às segundas e quintas-feiras, às 19 horas da noite. Inclusive, aos sábados, a gente tem as nossas rodas de entrevista e de conversa, às 2 horas também. Vale a pena você conferir. Bom, e a primeira notícia que nós trazemos aqui hoje é que a Petrobras foi a empresa petrolífera que mais enviou lucros aos seus investidores dentre as 6 maiores petrolíferas do mundo. Só para a gente ter uma ideia, no dia 15 de agosto, a Petrobras anunciou um aumento nos preços dos combustíveis, ou seja, da gasolina e também do diesel, e o litro da gasolina terá uma alta de 41 centavos, representando cerca de 16,27% de seu valor, chegando assim a uma alta de R$ 2,93 no preço dos combustíveis. E o diesel encarece em 78 centavos, que é cerca de 25,83% do seu valor, atingindo R$ 3,80. E esse aumento ocorreu após uma alta nas cotações do petróleo no mercado internacional e também pelas pressões promovidas por cartéis de importadores de petróleo e também pelos donos e controladores de refinarias privatizadas em território brasileiro, em território nacional. Além disso, esse aumento no preço dos combustíveis gerou uma alegria nos acionistas da empresa, uma vez que isso faz aumentar os seus lucros às custas dos gastos do povo brasileiro com combustível. Inclusive, vale destacar que logo após esse aumento no preço dos combustíveis, as ações da Petrobras subiram nas bolsas de valores de São Paulo e também de Nova York. E vale dizer aqui que, inclusive, essa decisão que é tomada pela diretoria da Petrobras, que inclusive é escolhida por Luiz Inácio, atendeu aos interesses dos magnatas do petróleo e os imperialistas que controlam o mercado de importação e exportação de petróleo, além das refinarias privatizadas no Brasil e que exigiam um aumento nos preços para elevar os seus próprios lucros. Vale destacar aqui que, inclusive, há algumas semanas, os cartéis de importadores e refinadores de petróleo, como a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, e também a empresa árabe, a Acelen, que controla a ex-refinaria da Petrobras, que hoje está privatizada, que é a Landulfo Alves, haviam manifestado a insatisfação com o preço da gasolina, que, segundo eles, estava muito abaixo. E a elevação revela ainda a farsa em torno do fim do PPI, que é o preço de paridade internacional. Quem não se lembra desse grande engodo do governo de Luiz Inácio? Vale, inclusive, lembrar que essa política ela gerava um aumento esdrúxulo nos preços dos combustíveis no nosso país, porque equiparava o preço do petróleo e dos combustíveis, o preço do petróleo em si, com o preço do petróleo a nível internacional. Ou seja, o nosso país que produz petróleo passava a atender a cotação a nível internacional. Isso significa que dentro do nosso país, dentro de um país que é produtor de petróleo, a gente pagava mais caro pelo produto que a gente produzia. Inclusive, essa nova política da companhia impede a venda de combustíveis a um preço muito baixo, que é regulado de acordo com o preço dos concorrentes. Isso significa que até agora esse dito fim do PPI não surtiu nenhum efeito verdadeiro acerca da redução dos preços da gasolina para a população brasileira. O que tem ocorrido, na verdade, é a alta do seu preço, ou seja, a alta dos lucros desses investidores e desses petrolíferos. Inclusive, vale destacar aqui a demagogia em torno dessas mudanças da Petrobras, que não se encerra somente com esse engodo do PPI. Recentemente, vale lembrar que a direção da Petrobras anunciou a revisão da política de remuneração dos acionistas. E esses comunicados da direção mostram que a política não mudou, ou seja, esses acionistas passam a ganhar cada vez mais. E essa política antiga era conhecida pelos dividendos extremamente generosos que eram transferidos a esses acionistas. E a Petrobras, ela se tornou a empresa que, inclusive, paga os maiores dividendos no mundo.
Basta a gente ver que no segundo trimestre de 2023 desse ano, a Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendos em uma lista de outras 6 grandes petrolíferas do mundo, segundo o artigo do vice-presidente da AIPET, o Felipe Coutinho. E de forma ainda mais grave, o alto desses dividendos são impulsionados pelos baixos investimentos na companhia, que é um sinal evidente da falta de investimento, a pesquisa, o desenvolvimento científico, as instalações das petrolíferas, das refinarias e dos gasodutos. E essa política de baixos investimentos deve ser mantida inclusive no próximo plano estratégico da empresa, que vai perdurar de 2024 a 2028, aprofundando, obviamente, a subjugação da empresa ao imperialismo e ao dito mercado internacional, tanto quanto nas refinarias privatizadas como nas controladas pelo velho Estado brasileiro. Inclusive, vale demonstrar aqui essa situação da Petrobras, essa situação da alta dos combustíveis, é uma evidência e comprova, na verdade, que a gente já tem denunciado, que tal ação demonstra total e cabal o entreguismo dos recursos naturais estratégicos do nosso país, que não cessam somente na questão do petróleo. A gente vê, por exemplo, a questão da mineração, enfim, de outros recursos, para o imperialismo norte-americano, para outras nações imperialistas, ao passo que isso aumenta a subjugação nacional. Bom, e como parte do jornal A Nova Democracia, do nosso compromisso de impulsionar a cultura e a arte popular, nós anunciamos o nosso segundo concurso literário de crônicas, poesias e contos sobre as jornadas de 2013, que nesse ano se completam 10 anos desse fato memorável na história do nosso país e da luta das massas populares, que ocorrerá no final desse ano. As inscrições já estão abertas no nosso portal e vão do dia 11 de agosto ao dia 11 de outubro. Vale a pena você se inscrever, conferir, inclusive participar da nossa cerimônia, da nossa celebração, no qual os vencedores ganharão um prêmio em dinheiro. Você pode acessar a página do jornal Nova Democracia, novademocracia.com.br, e fazer a sua inscrição por lá e participar do nosso evento. Bom, e a segunda notícia que nós trazemos aqui hoje é sobre a luta camponesa no nosso país, em particular os camponeses de Goiás, do município de Hidrolândia, que rechaçaram a invasão de suas terras por parte de deputados bolsonaristas durante diligências da Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Isso aconteceu em Hidrolândia, no estado de Goiás, onde no dia 24 de julho, cerca de 600 famílias camponesas tomaram uma terra na posse do INCRA, que não foi destinada a qualquer uso social. E, além disso, esses camponeses exigiam o assentamento de mais de 3.000 famílias em luta pela terra no estado de Goiás. E como tem sido desde o início, essa dita CPI do MST é uma verdadeira aberração que serve única e exclusivamente para criminalizar a luta pela terra no nosso país e, inclusive, perseguir os movimentos camponeses. Dessa vez, inclusive, um dos integrantes dessa diligência foi o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, conhecido como membro da bancada ruralista da região do Centro-Oeste. E vale destacar aqui que a região do Centro-Oeste é a região com maior concentração de terras por todo o território nacional. E esse deputado, inclusive, que fazia da diligência um circo midiático e eleitoreiro, foi escorraçado por esses camponeses e apoiadores da luta pela terra em Hidrolândia. Vale destacar aqui, inclusive, que durante esse feito, esses deputados assediaram esses camponeses, impedindo que eles continuassem a fazer o seu trabalho cotidiano, a roçar a sua terra. Vale lembrar que isso, na verdade, é frequente, não é um caso isolado. Nessa última semana, algumas semanas atrás, inclusive, foi denunciado também que uma situação parecida ocorreu no estado do Alagoas. Inclusive, o senhor Ricardo Salles chamou um camponês de vagabundo. Um camponês que estava trabalhando na sua terra. Ou seja, fica patente que eles tentam intimidar as massas camponesas, tentam intimidar e arrefecer a luta camponesa pela terra no nosso país, mas são tentativas vãs, uma vez que esses camponeses eles não arredam o pé de sua terra, eles têm reafirmado, inclusive, seu compromisso por lutar por terra no nosso país, porque eles têm visto que esse velho Estado não tem garantias de conseguir dar terra para essas pessoas, inclusive não é nem ponto de pauta
para conseguir dar terra para esses camponeses que tanto lutam. Ou seja, ninguém pode deter a luta agrária, a luta pela terra no nosso país, porque esses camponeses, diante de toda essa criminalização, têm acirrado e intensificado a sua luta. Bom, e por último, e não menos importante, trataremos da farsa eleitoral na Argentina, no qual um candidato de extrema-direita ele é levado à liderança após o resultado das prévias. No dia 13 de agosto, Javier Milei, que é líder do partido La Libertad Avança e autodeclarado anarcocapitalista, venceu as primárias na Argentina com 30% dos votos, avançando na liderança da farsa eleitoral, que ocorrerá no dia 22 de outubro. O Milei, dentre as suas propostas, que são verdadeiras aberrações e crimes contra o povo, ele disse que pretende adotar a dolarização na Argentina, privatizar empresas estatais, cortar gastos governamentais, eliminar verbas rescisórias trabalhistas para reduzir os custos do setor privado e, além disso, ele defende a privatização do sistema de saúde e da educação, inclusive tornando a educação não mais obrigatória na Argentina e, segundo seus próprios termos, dinamitar o Banco Central da Argentina, além de uma proposta esdrúxula que é tornar a legalização da venda de órgãos humanos possível e além de intensificar a criminalização do aborto na Argentina. E esse candidato de extrema-direita já afirmou em outras declarações que seu alinhamento com Trump e com Bolsonaro, no qual é comparado o tempo todo, é algo quase natural. Inclusive, ele fez essa declaração após Bolsonaro manifestar o seu apoio à sua candidatura. E vale destacar aqui que a candidata à vice-presidência na chapa de Milei, a Vitória Villarruel, que é filha de militares, já colocou em dúvida, além de promover outras declarações polêmicas, os crimes cometidos durante o regime militar na Argentina, tais como torturas e o desaparecimento de milhares de pessoas, que perdurou de 1976 a 1983. Inclusive, ela é quem lidera as propostas de flexibilização do comércio de armas e também de uma reforma judicial que pode pôr em liberdade militares e policiais que foram condenados por crimes de lesa humanidade, tais como torturas, assassinatos, desaparecimento de pessoas. E vale destacar aqui o seguinte: o fato de surgir um candidato de extrema-direita na Argentina se deve ao fato de que a Argentina vive uma situação de crise geral profundíssima. Crise geral que significa crise na política, na economia, uma crise social, uma crise moral profunda. Só para a gente ter uma ideia, no âmbito da crise econômica, no ano passado, os marcos da inflação na Argentina atingiu os patamares de 100%. E vale dizer aqui que a candidatura de figuras como o Javier Milei demonstra a intensificação da crise política e a falência da via parlamentar não somente na Argentina, mas em toda a América Latina, que passa por um processo de militarização e de reacionarização de seus governos muito grande, que permite, inclusive, que figuras execráveis como Bolsonaro, Milei e companhia compareçam e apareçam no cenário político para garantir a manutenção da velha ordem de exploração e de opressão das massas populares em seus respectivos países. Esse foi o nosso AND Informa de hoje. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês no nosso próximo episódio.